Olá, sou o professor Dagoberto. Hoje vamos estar aí tendo uma aula sobre introdução, basicamente, à legislação, pensando no marketing, né? E todas as suas configurações para essa aula serão uma configuração breve do básico sobre como pensar as legislações, as leis, as normas, as regras para essa aula, tá ok? Então, o que a gente vai compreender nessa aula? Qual que é o nosso principal foco aqui? Compreender sobre a legislação para o marketing. A gente vai procurar saber quais são essas regras, quais são essas leis, o que já foi acordado dentro de um processo de construção de normas para que o marketing ele se torne um pouquinho mais efetivo nas suas campanhas, tá ok? Quais os objetivos da nossa aula aqui? Primeiramente, a gente vai compreender diversas regras para a divulgação de serviços, produtos, principalmente ofertas e promoções. Segundo, entender essa junção de normas e regras voltadas à comunicação comercial. E entender que marketing é prezar pela ética e pelo cumpliciasse, né? Ou pela cumplicidade na comunicação comercial, tá ok? Partindo aí já para o nosso início, eu queria que a gente entendesse o que seria legislação no marketing. Legislação no marketing é respeitar a legislação para o marketing é mais do que uma obrigação legal. Representa a preocupação ética que a sua empresa ou aquela pessoa que é contratada para fazer o marketing tem com o consumidor e com o meio ambiente, assim como a própria empresa também. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos ver quais são essa legislação, o que é legislação para o marketing de fato. Primeiramente, legislação para o marketing nada mais é do que uma junção de normas e regras voltadas para a comunicação comercial. Quero dizer, em vendas, quero dizer, no próprio marketing, né? Na publicidade, na propaganda, né? Quando a gente está falando nesse marketing aqui, na questões administrativas, né? Das próprias campanhas, né? De vendas, de publicidade dentro do marketing. Segundo, diversas regras devem ser seguidas para a divulgação de serviços, produtos e principalmente ofertas e promoções. O que eu quero dizer aqui, galera? Quando a gente vai montar uma campanha de marketing, às vezes ela está tudo bacaninha, mas se eu não faço uma prévia, se ela está realmente encaixada dentro dessas normas, dessas legislações já estabelecidas, a minha campanha ela tende a ser punida ou penalizada pela falta dessas considerações ou adequações às regras. Por isso que essas diversas regras, elas devem ser seguidas para que a gente possa montar essas divulgações, tanto para serviços, para ver se não é uma questão plagiada, ver se esse serviço realmente é autêntico, se a empresa está fornecendo esse serviço. Então a gente vai pensar em se esse produto ele é um produto real, se não tem uma empresa fake por trás, e às vezes ela contratou outra empresa para fazer esse marketing. Então a gente tem que pensar em tudo, se é uma oferta válida, se não é uma oferta que realmente ela é só, não é uma oferta enganosa. Né? Se essa promoção ela tem validade legal, se ela está cumprindo as regras. Então a gente vai ver basicamente isso, né? O que seria isso para nossas campanhas de marketing, tá ok? Então assim, não seguir essas regras, como eu disse aqui, ela vai causar problemas jurídicos gigantes, ali até com punições, né? Com multas e até interrupções dos ciclos aí do teu material de campanha de marketing. Então, assim, a grande importância de a gente entender a legislação é entender que existem regras e elas podem ocasionar muitos problemas. Por isso é tão importante entender que para montar uma campanha de marketing, eu preciso necessariamente entender, compreender quais são essas regras, quais são os órgãos reguladores, e a gente vai ver tudo isso aqui nessa aula, tá ok? Bora lá. E quem que fiscaliza isso aí? Tá? Quem que vai fiscalizar a nossa campanha de marketing ou toda a publicidade que a gente está tentando criar ali? Então, assim,
Primeiramente, é importante levar em considerações que grande parte do mercado geram diferentes opiniões e podem causar algum tipo de polêmica prejudicial à imagem organizacional. O que acontece, galera? Muitas ONGs e movimentos sociais, por exemplo, passam a ser fiscalizadores do marketing de grandes multinacionais, a fim de evitar prejuízos à população ou a animais e até mesmo ao meio ambiente, enfim. Então, não existe só uma questão dos órgãos fiscalizadores. Antes de entrar em órgãos fiscalizadores, eu queria que a gente entendesse que outras empresas estão também nos fiscalizando. ONGs estão sendo fiscalizadas por empresas multinacionais para ver se realmente não vai ter um prejuízo ali à população, tanto da questão do animal, quanto da questão da terra, do meio ambiente ali. Então, assim, todo o tempo a gente tem que pensar que existe alguém olhando para essa nossa produção de marketing. Devido a isso, eu tenho que realmente entender quais são os órgãos que regularizam isso, quais são os pré-acordos que às vezes nem estão escritos, né? Porque a gente está falando aqui, por exemplo, de um olhar mais público sobre a minha campanha. Então, é lógico que outras pessoas vão ver para ver se nossa campanha está de acordo com a questão ética, moral, tá ok? Bora lá. E além disso, os concorrentes, clientes, como eu disse, podem estar ali de olho para que realmente ver se aquilo, as nossas ações divulgadas, estão de acordo com todo um acordato já humano de regras. Tá ok? Só para fixar bem essa ideia. Queria que a gente tivesse bem isso na cabeça, porque quando a gente vai montar uma campanha, se a gente não se atenta a essas regras, a tendência e a ter um buraco negro aí que pode ocasionar de perder essa campanha ou até ser punido, como eu disse anteriormente. Então, vou sempre precisar a importância de estudar sobre isso, tá? Então, bora lá. Lei regulamentadora, né? A gente vai entender aqui a lei número 9.294, né? 1996. A principal lei aí regulamenta o marketing, basicamente a principal lei, né? Que foi decretada em 1996 e, segundo o decreto, algumas instruções devem ser seguidas por empresas dos ramos de produções de fumegêneros, né? Bebidas alcoólicas, medicamentos e terapias e defensivos agrícolas. Então, ali nessa regra, que a gente não vai entrar muito nela, ela vai basicamente determinar como se fazer um marketing, uma propaganda dentro desses produtos ou segmentos de produtos, né? Ali falando em tabaco, né? Falando em bebida alcoólica, falando em alguns medicamentos, terapias, né? Medicamentos, né? A gente está falando de nessa área mais da medicina, nesses equipamentos ou produtos orgânicos, por exemplo, agrícolas, né? Adubos, enfim, para que existe uma regra para se publicar ou se fazer uma campanha publicitária para esses tipos de produtos, horários, enfim. Então a gente não vai entrar hoje nessa aula, mas a gente sabe que existe essa regra regulamentadora e que a gente vai ter que estar atento, e depende do produto, eu já vou ter que ir lá acionar essa regra e ver quais são as regulamentações decretadas por ela, tá ok? Então, pontos aí de atenção dentro do marketing, da legislação, né? Basicamente, da legislação dentro do marketing, né? O que é o ponto principal que a gente tem que ter? As normas, né? Vamos lá. A legislação do marketing envolve diversas áreas do direito e é essencial estar atento a alguns pontos para garantir que a prática esteja em conformidade com a lei. Como eu disse aqui, para evitar penalidades, né? Vocês vão perceber que eu vou cravar muito isso aqui, porque a gente vê diversas campanhas sendo penalizadas, tá ok? Pontos fundamentais aí no material divulgado. O que a gente tem que pensar? Por exemplo, em crianças, quando envolve crianças. Utilizar a imagem de crianças em peças publicidades pode gerar multas. Essa é uma medida simples e ser seguida na hora de produzir conteúdos criativos que irão ilustrar suas campanhas devem ser pensadas. Então, galera, tem regras.
Quando a gente está pensando em crianças, tem direito autoral? Essa criança é uma criança modelo? Eu não tirei foto dessa criança na rua. Então tem várias regras aí que vão ser pensadas até questão eticamente falando, moralmente falando, tá ok? Segundo, o público segmentado. Vender bebida alcoólica para menores é indispensável, né? Então, o mesmo vale para medicamentos e defensivos agrícolas, por exemplo. Esses produtos não podem ser comercializados ou ofertados para pessoas que não são da área. E é por isso que não tem o conhecimento técnico necessário para o manejo deles. Então, vamos estar atentos aí que existe, dependendo do produto, não é qualquer pessoa que se compra, que pode comprar, ter acesso. Então, assim, é igual um medicamento controlado, ele tem que ter uma receita. Então, se eu publicar esse produto sem a devida atenção e informação sobre, pode ser que eu seja penalizado. Então, atente para o público que irá receber aquela mensagem e certifique-se que ela está segmentada, quer dizer, que ela está clara dentro do que ela está falando. Por quê? Porque se é um público segmentado, quer dizer, um público seleto para aquele produto, então quer dizer que eu tenho que especificar isso na minha propaganda e também esclarecer, de fato, para os outros públicos que esse é um produto segmentado, tá ok? Então, bora lá. A linguagem publicitária, por final aí. Então, o melhor mesmo, e mais eficaz, ou assim, em menos tempo, o que a gente vai entender? Que são termos comuns na linguagem publicitária. O melhor, esse produto aqui é o melhor refrigerante do mundo. Esse aqui é o melhor, o mais eficaz remédio para dor de cabeça. Esse aqui é um remédio que ele tem menos tempo de efeito para que realmente sanar e curar. Então, esses termos, que às vezes são comuns na linguagem publicitária das propagandas, eles podem gerar muitos problemas, galera, porque não tem como você garantir aquilo, certo? A não ser que você for o único no mercado, mas assim, é muito complicado. Então a gente tem que pensar que isso, galera, a gente tem que tomar um cuidado até com o que é se falado, como é falado em cada expressão da linguística ali, tá? Por quê? Porque se trata de um mercado regulamentado. É fundamental ter atenção a essas expressões. Tá ok? Então, bora lá. Quais são os órgãos, então, que vão regulamentar? Vamos direto a eles aí. Então, primeiramente, aí, vão ser 3. Tá? O primeiro que eu queria comentar é o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Né? O CONAR, na legislação do marketing, ele é tido também na legislação do marketing. Para se fazer marketing, ele é buscado, ele é pensado em todo o tempo, né? Por quê, galera? Porque o CONAR é um órgão dos mais relevantes no combate a campanhas que descumprem as normas. Então, ofertou um produto que não atingiu as normas dentro da regulamentação publicitária, como eu já disse aqui, é ele que vai buscar trazer a lei para essa campanha sua, tá? Então, o CONAR é um dos órgãos aí mais relevantes nesse combate ao descumprimento das normas. Segundo aí, galera, não sei se vocês já conhecem, LGPD, né? O que seria o LGPD? Leis Gerais de Proteção de Dados, tá? Não sei se vocês já viram isso, a gente vai ver muito isso aqui, inclusive porque hoje todo o marketing nosso ele é pensado em marketing digital. O que seria isso aí, galera? Então vamos lá direto. Já vou comentar como que a gente vai usar isso. Essa lei, de proteção aos dados, ela é a principal medida, para se pensar em todo o fluxo que existe de dados dentro de publicidade, dentro da internet. Então, a principal medida dessa regulamentação é que os clientes sempre sejam informados sobre quais dados foram recolhidos e quais será o uso dele, qual que será o fim desses dados que eles coletaram de você. Além disso, a empresa é responsável pela segurança dessas informações e pode ser punidas caso haja algum tipo de vazamento, tá ok? Então, assim,
quando uma empresa recolhe os dados do cliente, a gente precisa do seu CPF, a gente precisa do seu RG para a gente poder fazer um pré-cadastro. Então, quando esses dados são vazados, o que acontece? Os clientes ou até a empresa, elas têm o direito. E quem vai controlar isso, galera? É a LGPD, tá ok? Que ele vai controlar aí a proteção de dados, tanto dados bancários, dados pessoais, enfim. Inclusive, importantíssimo entender sobre isso, que existe uma lei, né, uma organização que regulamenta isso aí, tá ok? E o terceiro aí, inclusive a gente vai ver bastante, é o próprio Código do Consumidor, né? O Código do Consumidor, ele é crucial, um ponto crucial para estudar e se fazer o marketing. Por quê? Porque o marketing ele vai estar sempre apontando para o que é falado nisso, porque ele é o mais completo dentro dessas normas, desses órgãos reguladores, para se pensar em marketing. Ali vai ter artigos, né, um livro ali, inclusive ele é um livro, né, a gente sabe disso, e tem tudo ali um segmento, uma forma de falar, uma forma de interpretar a lei, como apresentar uma promoção, quais são as regras para essa promoção, tanto em questão de produtos quanto em questão de serviços. Então, o Código do Consumidor, inclusive a gente vai ter uma aula sobre ele, e a gente vai estar falando sobre ele e usando ele em todos os aspectos de legislação do marketing. Ele vai nos regrar para que realmente a gente possa ter um parâmetro, né, de o que fazer e o que não fazer. Quais são as complicações que isso vai me gerar. O próprio Código do Consumidor, ele vai garantir tanto direitos quanto deveres para que tanto o consumidor, né, que seria ali o nosso público-alvo, quanto a empresa tem que seguir, tá ok? Então, assim, sem muito, assim, pensar em como fazer isso de qualquer forma, a gente tem que pensar nessas 3 órgãos aí, tá ok? E aí, queria que a gente refletisse um pouquinho, tá? Isso aí, muito interessante aqui. Como a legislação influencia as estratégias de marketing e a relação entre empresa e consumidor? Eu queria que a gente pensasse nesse momento com tudo isso que eu já falei. Então, é de suma importância que a gente reflita e pense que essa influência, e todo o marketing ele é uma influência estratégica, quer dizer, ele vai alcançar as pessoas em massa. Como que essas legislações, essas regras, ela impacta tanto as empresas que estão oferecendo um produto ou um serviço, e quanto o consumidor que está recebendo ou comprando esse produto ou esse serviço. Queria que a gente pensasse um pouquinho, né? Como que seria esse processo? Como que ele influencia? Quando eu vou comprar alguma coisa, será que eu penso nos meus direitos? Será que eu como consumidor, penso, esse produto aqui ele está dentro de alguma regra que pode me prejudicar? A maioria não, a maioria compra e nem compra remédio, não lê a bula, não pergunta sobre informações sobre o remédio. Então, essa reflexão é para pensar, será que a gente está sendo sistemático nessa busca de informações? Tá ok? Então, assim, como empresa, será que eu estou buscando ser ético, transparente nas minhas campanhas publicitárias? Então, assim, é lógico que a gente vai falar de ética aqui. Né? Falar de legislação também é falar sobre ética. Então, a gente vai estar falando muito sobre como fazer isso de uma forma transparente, de uma forma realmente que não vai ofender os princípios da empresa, não vai gerar prejuízo para a empresa. Né? Para a minha empresa, vamos colocar que eu estou fazendo um marketing para a minha empresa. Todo o processo de marketing ele tem que ser o mais claro possível, mais original possível, mas também o mais claro. Né? Às vezes surge uma ideia, mas eu tenho que ser claro, eu tenho que ser ético dentro daquilo que eu estou oferecendo, tá? Então eu queria que você refletisse sobre isso. E para a gente chegar ao ponto aí, eu queria que a gente refletisse mais profundamente sobre isso aqui. Entender e aplicar a legislação no marketing é essencial para garantir transparência, ética e segurança, tanto para empresas quanto consumidor, como eu já tinha dito aqui. O cumprimento das leis evita penalidades, protege a reputação da marca
e fortalece a confiança do público. Além disso, assegura práticas justas no mercado, né? Prevenindo concorrência desleal. O marketing leal é responsável e é a base para um relacionamento sustentável com os clientes. Então, eu queria que a gente pensasse muito isso, tá? Tenha em mente isso. Nunca fuja dessa questão, porque, inclusive, é uma questão profissional. A gente pode perder o trabalho, perder o serviço por causa de uma questão simples, como não seguir uma regra, tá? Inclusive, seria, como eu falei aqui, fortalecer a marca, a reputação da marca, fortalecer a confiança da marca com o público, tá ok? E, chegando ao fim, aí, eu queria que a gente pensasse na primeira pergunta, como as legislações influenciam estratégias de marketing em relação às empresas e consumidor. Pensando no cumprimento das leis, a gente pensa em evitar penalidades, protege a reputação da marca, como eu disse aqui, e reforço, é a terceira vez que eu estou falando. Por quê, galera? Porque, além disso, assegura práticas justas no mercado, né? Prevenindo aí, basicamente, concorrência desleal. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que a gente vai pensar num público que às vezes somos nós. Então, se eu penso que eu vou dar para o outro o que eu quero para mim, eu não vou trazer falsas informações sobre a marca, sobre o produto, sobre o serviço, trazendo mas assim vai vender mais, assim pode ser que eu engaje mais o público. Essa frase aqui ela vai ser mais assertiva dentro de um resgate do pensamento do público. Mas lembra, a gente também tem a questão, né, do marketing leal, né, como diz ali, e é responsável, né, e é a base para que a gente construa aí um relacionamento sustentável com nossos clientes, com o nosso público-alvo. Tá? Então eu queria que essa aula a gente pensasse sobre isso e refletisse que vai ser assim que a gente vai ter esses pequenos estudos. Espero que a gente esteja isso em mente quando a gente estiver estudando esse conteúdo e todas as outras matérias dentro do marketing, tá ok? E essa foi a aula de hoje. Muito obrigado por estar aqui e até mais breve.